Tô entrando aí, gente. Tá faltando gente ainda. Tá faltando a Magna. Sérgio chegou. Tá faltando o João. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa no grupo. Não. A Rose parece que tentou entrar. A Mariana chegando agora. Tentou entrar e acho que ela não conseguiu. Tainara tá entrando também. Enquanto o pessoal vai entrando, gente, só para poder já falar para vocês a respeito da questão da correção da VA, como que eu tenho feito, né? Vocês vão observar que o SF Web, na hora que aquela parte de nota, tá? Ele deixa lançar a nota só inteira. Então é 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, né? E o que acontece? Nas petições, vocês sabem como é que eu corrijo, né? Vocês começam com 10 pontos e a cada erro eu tiro 2 décimos, tá? E aí, se, por exemplo, né, a planilha estiver errada, eu tiro 2 décimos. Se a planilha não existir, eu tiro uma pontuação maior. Porque, como eu falei para vocês, eu preferia que vocês tentassem fazer a planilha, né? E mesmo sem conseguir, se vocês não acertassem, vocês tentaram fazer a planilha, que ela é muito importante, vocês têm que aprender a fazer, tá? Do que vocês não apresentarem a planilha de cálculo, né? O demonstrativo do débito. Então eu corrijo dessa forma. E aí, como lá não dá para eu poder lançar, né, os decimais, o que eu faço? Lá eu não coloco nota, mas na observação da correção da petição, eu aponto ali, né, os requisitos que ficaram faltando, e aí eu coloco menos 2 décimos, menos 2 décimos, menos 2 décimos, né? E aí, se tiver ausência da planilha, eu tiro uma pontuação um pouquinho maior. E mando para vocês também o barema de correção, né? As coisas que tinham que ter obrigatoriamente e qual que era o valor de cada uma delas. Né? Por exemplo, questão vamos supor, fundamentação, tá? Aí eu tirei meio ponto, aí eu coloco lá, ausência de fundamentação, menos meio, né? Fundamentação fraca, menos 0,2, tá? Mas aí eu coloco lá direitinho para vocês e a nota, então, ela vai estar lá dentro das observações. Vocês vão ver o que vocês erraram, né? O que ficou faltando, enfim, e a nota que vocês tiraram. Então, não se assustem se estiver lá avaliado sem nota. Se tiver escrito isso, avaliado sem nota, em azulzinho, é só vocês clicarem, né, no avaliado sem nota, que vocês vão achar as minhas observações e vão ver qual que foi a nota que vocês tiraram e por que vocês tiraram aquela nota, o que é que vocês erraram em relação à petição, tá? Eu coloco assim para não ter problema. E aí, gente, depois que eu contabilizo tudo, eu lanço na planilha e é aí que eu vou lançar no TOTUS. Então, muito provavelmente, vocês terão acesso primeiro à nota de vocês via SF Web, dessa forma que eu falei para vocês, e depois é que eu vou lançar lá no sistema TOTUS, tá? Que é o nosso sistema acadêmico. Belezinha? Devo corrigir a peça de vocês entre hoje e amanhã. Então, eu acredito que até quinta-feira, todas as notas, né, todas as peças já terão sido avaliadas, tá? Imagino eu que a gente vai correr, né? As coisas vão correr dessa forma. Bom, então, retomando, que eu acho que praticamente todo mundo já entrou, tá faltando a Magna, tá faltando ainda algumas pessoas, mas devem estar tentando entrar, né? Deixa eu ver até se ela mandou alguma mensagem, não. E aí, então, vamos continuar, tá? Bom, eu falei para vocês, então, da execução de obrigação de entrega de coisa certa e agora a gente está falando da execução de entrega de coisa incerta, né? Nós já falamos que a coisa incerta não é assim, qualquer coisa, não. É aquela coisa que ela está delimitada apenas pelo seu gênero e quantidade, tá? Então, vamos supor o primeiro caso que a gente deu de exemplo lá da Mariana e do Wesley com relação ao celular, tá? O João não entrou. Suponhamos que a Mariana se obrigou a entregar ao Wesley, por meio de um contrato, um celular,
tá? Não está especificando, só porque eu falei, acabou de ser admitido, João. Como não há especificação do modelo, da cor, gente, só está constando um celular, é uma coisa que é incerta. Então, o procedimento é um pouquinho diferente, tá? Como que é o procedimento, né? Primeira coisa que a gente vai verificar quando a gente está diante de uma obrigação de entrega de coisa incerta, né? E é uma execução de obrigação de entrega de coisa incerta, ou seja, decorrente de um título executivo extrajudicial, é se o título dispõe quem é que vai fazer a escolha da coisa a ser entregue, tá? Primeira coisa, se por um acaso você lê o contrato, gente, né? Lê um acordo que foi celebrado entre as partes com a presença de duas testemunhas. Não consta, gente, enfim, não consta no título executivo extrajudicial quem que vai fazer a escolha daquilo que vai ser entregue, né? A especificação daquilo que vai ser entregue, então eu vou seguir a regra geral que a escolha é feita pelo devedor, tá? Porque é a regra lá do Código Civil. Então, a primeira observação que a gente tem que ter quando a gente está diante de uma execução de obrigação de entrega de coisa incerta é verificar o título para poder saber se o título dispõe quem é que vai fazer a escolha, né? Se o título não dispuser, então eu vou considerar a regra geral, ou seja, a escolha vai ser feita pelo devedor, tá? Se por outro lado, gente, ali tiver constando que a escolha será feita pelo credor, já vai ser mais fácil. Por quê? Porque na própria petição inicial, se a escolha for feita pelo credor e isso estiver disposto específico lá no título, na própria petição inicial, o exequente, ou seja, o credor, já vai dizer o que ele quer que seja entregue, tá? Se não, né, o executado ele vai ser citado para poder fazer a entrega da coisa que ele escolher, tá? Então vamos lá para o procedimento, né? Primeira coisa, gente, petição inicial com os requisitos do artigo 319, 320, 778, 779, né, do Código de Processo Civil e com as determinações específicas, né, do artigo 806, 811, salvo engano, começa no 811, a obrigação do 811, de entrega de coisa incerta, né, a execução da obrigação de entrega de coisa incerta começa no artigo 811 do Código de Processo Civil. E aí, o que acontece, então? Se a gente estiver diante desse tipo de obrigação, né, e a gente vai verificar de quem que é a escolha, e aí o que vai acontecer? Vamos supor que seja a regra geral, tá? A escolha caiba ao devedor, ou seja, ao executado. Ele, então, vai ser citado, gente, para poder exercer o seu direito de escolha, tá? E cumprir a obrigação no prazo de 15 dias, tá? E aí, o que é que pode acontecer, então, tá? A citação dele será feita por meio de mandado, mesma coisa, oficial de justiça, tá? Mesma coisa. Ele, devidamente citado, ele tem algumas possibilidades. Primeira possibilidade, então, do executado, numa obrigação de entrega de coisa incerta, né, dele fazer. O que é a primeira possibilidade? Ele pode cumprir a obrigação, tá? Se por um acaso esse executado, gente, cumprir a obrigação, né, ele pode entregar essa coisa ou ele pode depositar essa coisa em juízo, tá? Se por um acaso, gente, ele fizer essa obrigação, ele cumprir a obrigação dessa forma, o exequente, ele pode, no prazo de 15 dias, impugnar a escolha que foi feita pelo executado, né? Por que há esse direito de impugnação da escolha que foi feita pelo executado? Porque percebam, a gente sabe que a escolha, né, do bem que vai ser entregue, da coisa que vai ser entregue, no caso de uma obrigação de entrega de coisa incerta, essa escolha é feita pela média. Vamos supor que a Mariana, né, ela entrega o celular Xing Ling para o Wesley. O Wesley, ele é obrigado a receber o celular Xing Ling? Não, Mariana não é obrigada a entregar o iPhone, né, top de linha, mas ela também não vai entregar o Xing Ling para o Wesley. Então, se ela fizer a entrega do Xing Ling, o Wesley ele vai ser intimado para poder se manifestar a respeito, né, da coisa que foi entregue, da coisa que foi escolhida e que foi entregue. E aí, caso ele queira, ele tem um prazo de 15 dias para poder impugnar a escolha que foi feita,
tá? Nesse caso, gente, da impugnação à escolha, o juiz pode, inclusive, contar com o auxílio de um perito para poder verificar realmente se a coisa que foi entregue, né, é uma coisa de baixa qualidade, né, alguma coisa nesse sentido, tá? E aí, após a manifestação do executado, então, o juiz, ele decide, né, a respeito dessa coisa, se a coisa satisfaz o direito do exequente ou não. E aí, como eu falei para vocês, para ele poder decidir se essa coisa satisfaz ou não o direito do exequente, ele pode contar com um perito, né? Afinal de contas, né, às vezes o juiz ele pode não estar muito atualizado a respeito das tecnologias, enfim, né? Ele não é obrigado a saber tudo de tudo, não é verdade, gente? Então ele pode contar com o auxílio de um perito e é muito comum, inclusive, que isso aconteça, tá? Por conta da especificidade da obrigação, né? Pode acontecer também, gente, do executado, ou seja, a Mariana, no caso do celular, ao invés dela já entregar a coisa, né? Ela pode só manifestar a escolha dela. Ela já pode dizer para o juiz qual que é a coisa que ela vai entregar. Ó, excelência, né? Em atendimento à citação para entrega de coisa incerta, desde já manifesto que entregarei o celular tal, 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 tá? Ela manifestou a entrega, né? O que ela vai entregar. E aí, da mesma forma, manifestando o que é que ela vai entregar, se o executado não concordar com a manifestação, aquela manifestação, aquele objeto que vai ser entregue, aquela coisa que vai ser entregue, ele também pode impugnar, né, essa escolha no prazo de 15 dias. Então, cumpriu a obrigação, executado devidamente citado, cumpriu a obrigação ou só manifestou o que é que ele pretende entregar, vai ser dado vista ao exequente a respeito desse ato e se o exequente quiser, ele pode impugnar a escolha do executado no prazo de 15 dias. Belezinha até agora, gente? Isso também é novo, né? Vocês não tinham visto isso antes, tá? Beleza, gente? Vou considerar que sim, tá? E aí, o que acontece, gente? A gente tem uma manifestação, já que a gente tem a manifestação daquilo que vai ser entregue, mas não tive a entrega do bem, fica até mais fácil. Porque olha só, vamos supor que a Mariana, então, ela vira e fala assim: ah, não, eu vou entregar um celular Moto G8, tá? De cor dourada. Fica fácil, né? Por quê? Se o exequente concordar com isso, o juiz já expede mandado de busca e apreensão, né, a ordem, na verdade, de busca e apreensão, para que o oficial de justiça vá até a casa da Mariana e já apreenda esse bem, né? Já busque esse bem. Já que ela já especificou qual que é o bem que ela vai entregar para o Wesley, tá até fácil. Porque aí o oficial de justiça ele chega com a ordem de busca e apreensão do bem, como o bem já está especificado, ele já sabe qual que é o bem que ele vai apreender, né? Então, nesse ponto, fica até fácil quando o executado manifesta esse direito de escolha, mas não, né, deposita essa coisa em juízo ou não entrega essa coisa por conta dessa possibilidade da expedição de ordem de busca e apreensão do bem, né? Fica fácil. Ou de emissão na posse, se por um acaso a gente estivesse falando de um bem imóvel, né? E aí, o que acontece, gente? Se por um acaso, vamos supor que o executado, tá? Ele é citado para poder exercer, né, a sua escolha e depositar a coisa no prazo de 15 dias. A gente sabe que, em regra, o próprio devedor é que faz a escolha dessa coisa. E se ele devidamente citado, gente, ele fica inerte, tá? Ele finge de morto. Vamos supor que a Mariana, ela foi devidamente citada para poder exercer, né, o direito dela de entregar a coisa e ela não se manifesta, ela fica inerte, ela não diz qual coisa que ela vai entregar e ela também não entrega a coisa. Nesse caso, o exequente vai ficar esperando, né, a boa vontade, o Wesley vai ficar esperando a boa vontade da Mariana de dizer o que ela vai entregar para ele poder se manifestar, para ele poder concordar ou mesmo impugnar a escolha dela. O que é que vai acontecer nessa situação, gente? O que vocês acham que vai acontecer? Executado foi devidamente citado e ficou inerte. Falou assim, vou fingir que não está acontecendo nada, né? O que vocês acham que vai acontecer nesse caso?
O exequente vai ficar esperando a boa vontade do executado, ou o exequente, ele, né, já que o executado não se manifestou, ele vai poder escolher a coisa que o executado vai ter que entregar. O que vocês acham? Eu vou esperar vocês falarem. Ele vai escolher, ué. Exatamente, tá? Ele vai escolher, né? Foi dada a oportunidade para o executado, ou seja, para o devedor, fazer a escolha da coisa, né? Depositá-la em juízo ou pelo menos manifestar qual que seria a coisa que seria entregue. Se o executado, gente, não se manifesta, não entrega a coisa, finge de morto, tá? Logicamente, o juiz então vai intimar o exequente para que o exequente escolha aquilo que ele quer que o executado entregue, tá? Ele já teve, o Professor, executado, ele já teve o direito de escolha dele. Fala, Alisson. eu tô com uma dúvida só. Eu tô Pois não. confundindo. É, quando o devedor ele for citado lá através do mandado judicial, o Aham. oficial de justiça, quando ele chega lá, se ele vê entre os bens do devedor, ele não pode escolher, não? O médio, por exemplo? O próprio oficial de justiça que você está falando? E, Não, não. O mas oficial de aí, justiça tipo, não escolhe nada. Quem escolhe é o exequente ou o executado. O mas, por oficial de exemplo, aí justiça ele chega não lá pode chegar lá e falar assim: ah, não, eu vi essa coisa e pronto. então a busca e apreensão só vai ser feita quando tiver já um bem especificado, né? Exatamente. Ah, Exatamente. Tá? Porque nesse caso a gente está falando de obrigação de entrega de coisa. E aí o que aham, acontece, né? Essa coisa ela pode ser certa ou incerta. Se a coisa for incerta, o executado tem que manifestar o direito dele, né, de escolha da coisa. Se por um acaso ele não manifestar esse direito, ou se por um acaso o título já dispuser que a escolha da coisa cabe ao exequente, o próprio exequente já vai indicar. E aí, com a indicação do bem, quando esse bem já estiver pormenorizado, aí sim o oficial de justiça chega lá com a ordem de busca e apreensão e apreende o bem. entendi. Entendeu? Ele não pode chegar lá e falar assim: ah, não, eu fiz a escolha pela média e escolhi esse bem. Não. O oficial de Ah, justiça ele não tem essa autonomia nesse procedimento. Quando a gente aham, estudar a questão da obrigação de entrega da obrigação de quantia, melhor dizendo, a gente vai ver que existe essa autonomia sim, tá? No oficial de porque justiça. igual Ele vai no chegar lá e caso, vai apreender tantos bens quantos bastem para garantia da execução. Fala, é, Alisson. é porque eu acho que nos casos de leilão, né, de penhora de bens, Isso, de o quantia oficial de sim. justiça ele chega lá e ele pode escolher, não Sim, pode? sim, sim. Sim, é porque na Entendi. verdade é o seguinte, quando a gente for estudar a questão da execução de quantia certa, a gente vai ver que quem faz, inclusive, a avaliação dos bens, em regra, é o oficial de justiça. É o Aham, oficial de justiça avaliador. Então, na hora que ele chega na casa do executado, né, melhor dizendo, na hora que ele chega na casa do executado, e aí não houve o pagamento da obrigação, não houve o depósito da quantia, ele vai chegar lá e vai penhorar tantos bens quantos bastem para garantia da execução. Então, ele vai ver, por exemplo, uma execução de R$ 5.000. Aí ele vai penhorar, por exemplo, um computador cadeira, não. iMac que ele achou lá, Aham, uma televisão de plana, de tela curva, melhor dizendo, uma geladeira que custa R$ 15.000, tá? Ele pode penhorar esses bens porque esses bens eles ultrapassam as necessidades básicas, eles são bens de alto valor. A pessoa tem aham, uma coleção de bolsas da Louis Vuitton. Ele vai então penhorar essa coleção de bolsas da Louis Vuitton e ele vai estabelecer o valor pelo que ele tem de conhecimento, entendeu? Mas aí entendi. nesse caso a gente está falando de uma obrigação de quantia certa. Esses bens Uhum, eles não são para satisfazer a obrigação, eles são para garantir a execução. uhum, Eles são para que eles futuramente sejam, né? No caso, se não houver o pagamento da obrigação, esses bens sejam, é, é, no caso, adjudicados pelo exequente, ou seja, o exequente ele fique com esses bens em pagamento, ou esses bens sejam alienados, ou seja, sejam levados a leilão e o produto da venda dos bens satisfaça a obrigação. Nesse caso que a gente está tratando, Alisson, é diferente, porque nesse uhum, caso é obrigação de entrega de coisa, tá? Então a própria coisa satisfaz a obrigação. Na verdade, o que acontece é o seguinte: se a coisa não satisfizer a obrigação, se a gente não tiver a entrega da coisa satisfazendo a obrigação, aí a gente vai para a quantia.
Entendeu? Aham, entendi. Então é diferente. Nesse caso, o oficial de justiça ele não pode fazer escolha. Ele está adstrito à escolha do exequente ou à manifestação do executado. Né? Se a Uhum. gente já tivesse, por exemplo, na fase em que não houve a entrega da coisa, e aí a gente teve ali o exequente tem o direito ao valor da coisa mais perdas e danos, e a gente já está na fase de execução de quantia certa, aí sim o oficial de justiça chegaria lá e poderia penhorar tantos bens quantos bastassem para garantia da execução. Tá? Mas aí é diferente. Né? No caso de Tá, entrega de coisa, quem faz a escolha é o executado ou o exequente. Beleza? tá. Uhum. Mas sua pergunta é ótima, né? Sua dúvida é super pertinente, tá? Então vamos lá, gente. Se houve já, né, o cumprimento da obrigação e o exequente não concordou, ou se houve a manifestação da escolha e o exequente não concordou, ele pode impugnar no prazo de 15 dias. Lá do outro, gente, vamos supor que o executado ele foi devidamente citado, não cumpriu a obrigação e também ficou inerte, não cumpriu a obrigação, não manifestou sua escolha. Quem é que vai escolher então? O exequente. E aí haverá então uma ordem de busca e apreensão do bem na casa do executado, né, ou no local em que tiver disposto lá no título que vai ser feita, né, a entrega do bem, para que o bem seja apreendido e seja satisfeita então a obrigação, né, prevista ali naquele título executivo extrajudicial. Pode acontecer também, gente, de o título dispor que a escolha vai caber ao exequente, tá? E aí o que acontece? O exequente, então, na própria petição inicial, ele já vai dispor qual que é a coisa, já vai especificar qual que é a coisa que ele quer que seja entregue, né? E aí, então, o executado ele vai ser citado para poder entregar aquela coisa que já está descrita ali, escolhida ali pelo exequente no prazo de 15 dias. Só que pode acontecer, gente, do exequente, né, nesse caso, ele escolheu uma coisa muito alta, um valor muito alto, né? Vamos supor que nesse caso do celular aqui, tá? O Wesley, ao invés de escolher um celular médio, mediano, ele pede, né? Ele fala para o juiz que ele quer que a Mariana entregue para ele o iPhone top de linha. A Mariana, então, ela vai ser citada para poder entregar esse bem, né, esse objeto, esse bem, essa coisa, que o Wesley, então, já especificou na petição inicial dele, tá? A Mariana, gente, ela vai ser obrigada a entregar essa coisa ou ela pode impugnar a escolha que foi feita pelo Wesley? Ela pode impugnar a escolha que foi feita pelo Wesley, né? Assim como, gente, o exequente tem o direito de impugnar a escolha que foi feita pelo executado, o executado tem o direito de impugnar a escolha que foi feita pelo exequente nos casos de obrigação de entrega de coisa incerta, tá? Então, a Mariana, devidamente citada para poder entregar a coisa que já foi, né, pedida aqui pelo Wesley na petição inicial, ela pode impugnar essa escolha. E aí, assim como nós já estudamos, nós já vimos essa questão, eu falei para vocês hoje, né, a respeito dessa questão de como que vai ser decidido, quem é que tem razão, o juiz ele pode contar com um perito para poder verificar se a Mariana tem razão com relação à argumentação dela de que esse telefone, né, ele supera as expectativas, né, ele supera ali a média, é um celular muito, né, mais valioso, muito mais caro, tá? Ou se quem tem razão é o Wesley, né? Então vai ser feita essa ponderação e aí quando chegar a essa decisão de o que vai ser entregue, então a Mariana, então ela vai ser citada para vai ser intimada, né, nesse caso, para poder fazer a entrega aí, né, no prazo de 15 dias, tá? Bom, a impugnação da escolha eu já falei para vocês. E aí? Vamos supor, então, que já ficou estabelecido qual que é o objeto que vai ser entregue, qual que é a coisa que vai ser entregue, né? Houve aí a impugnação por parte do executado em relação à escolha que foi exercida pelo Wesley. Então, a Mariana, ela disse que aquele, né, o telefone, o iPhone, ele superava, né, a média dos celulares, ele era um celular que ele era muito mais valioso e tudo mais. E então, o juiz ele decide que sim, realmente, né, a Mariana tem razão e o celular que ela disse que atendia ali as expectativas do Wesley era o mais adequado. Nesse caso, então, gente, como é que vai haver o prosseguimento dessa execução? A gente vai prosseguir pelo que a gente já aprendeu em relação à execução da entrega de coisa certa.
Então, percebam, o início da execução de obrigação de entrega de coisa incerta, ele começa de forma bem específica, com essa possibilidade, né, de impugnação da coisa, com a citação do executado para poder exercer o seu direito de escolha, e ele pode cumprir a obrigação ou pode só manifestar o que ele vai entregar, né, no prazo de 15 dias. E aí, depois que a gente já tem, então, a coisa especificada, a gente parte, então, para a execução de obrigação de entrega de coisa certa. Ou seja, se a coisa, né, se houver o cumprimento da obrigação, satisfeita a obrigação ou o prosseguimento para poder apurar frutos, né, benfeitorias ou prejuízos. Se por um acaso, né, a parte ficar inerte mesmo após a operação de concentração do débito, ou seja, a escolha da coisa que foi realizada, a especificação dessa coisa, aí então a gente tem aquela fixação da multa e expedição da ordem de busca e apreensão se for bem imóvel ou de emissão na posse se for bem imóvel. Se a coisa se deteriorar, se ela for perdida, se ela tiver em poder de terceiro e não for reclamada, o que vai acontecer? O exequente terá o direito ao valor da coisa mais indenização por perdas e danos. Vai haver um procedimento de liquidação para poder apurar o valor das perdas e danos e prosseguimento da execução por quantia certa. Não há multa por litigância de má-fé, tá? Então, a partir do momento, gente, em que a coisa ela é escolhida, a gente sabe que então, né, deixa de ser coisa incerta e passa a ser coisa certa. Então, o procedimento ele vai seguir, né, aquilo que a gente já aprendeu com relação à execução nas obrigações de entrega de coisa certa, tá? Alguma dúvida, gente? Até o presente momento? Tá tranquilo? Sim. Beleza. Aí eu coloquei para vocês, né? A primeira coisa que eu coloquei aqui para vocês no material que eu disponibilizei foi um desafio. Existe execução de entrega de coisa incerta? Existe, né? Ao contrário do que a gente já estudou no cumprimento de sentença, que é sempre de coisa certa, aqui a gente tem a possibilidade da execução de obrigação de entrega de coisa certa ou incerta, porque a gente está diante de um título executivo extrajudicial, tá? E aí eu coloquei para vocês um exercíciozinho, né? 3 perguntinhas ali para vocês responderem, tá? Coloquei uma dica da professora que é muito importante, que é na execução de título executivo extrajudicial de obrigação de entrega de coisa certa, o executado será citado no prazo de 15 dias. No cumprimento de sentença tem esse prazo, gente, de obrigação de entrega de coisa certa? Não, tá? Então, né, uma das diferenças. Coloquei ali 3 perguntinhas para vocês responderem e coloquei um caso prático, né? Cláudia foi obrigada, por meio de um contrato, a entregar a José um celular. Cláudio não cumpriu a obrigação. O que José poderá, Cláudia, né, não cumpriu a obrigação. O que José poderá fazer para que Cláudia cumpra a obrigação? José vai poder iniciar, então, a execução de entrega de coisa incerta em face de Cláudia. E o procedimento é o que está previsto no artigo 811 a 813 do Código de Processo Civil. Qual o procedimento? A Cláudia, ela vai ser citada para poder exercer a escolha dela no prazo de 15 dias, né? E para poder cumprir a obrigação no prazo de 15 dias, citada por meio de mandado. Se por um acaso, gente, a Cláudia exercer a escolha dela e fazer o depósito ou a entrega da coisa no prazo de 15 dias, ou manifestar apenas o seu interesse, né? O que a coisa vai ser entregue, o exequente, então, ele vai ser intimado para poder se manifestar a respeito disso e ele pode impugnar a escolha que foi feita por meio pela Cláudia, tá? Se por um acaso o exequente ele impugnar essa escolha, o juiz vai decidir, né, o incidente. Se por um acaso ele não impugnar a escolha que foi feita pela Cláudia e a Cláudia já tiver depositado a coisa, já tiver entregue a coisa, haverá satisfação da obrigação ou prosseguimento para poder apurar aí benfeitorias ou prejuízos, tá? Se por um acaso, né, na manifestação da escolha não houver posteriormente, e aí vamos supor que não há impugnação, não houver posteriormente a entrega da coisa, haverá então a ordem de busca e apreensão da coisa e prosseguimento por obrigação de entrega de coisa certa, tá? Se por um acaso houve a impugnação, o juiz decide, né, quem tem razão, e decidindo haverá então prosseguimento
da execução por meio da execução de obrigação de entrega de coisa certa, tá? Alguma dúvida, gente? Tá tranquilo? Eu vou fazer o esqueminha para vocês. Eu acho que o esqueminha ajuda vocês também a visualizarem tudo isso que a gente estudou, né? Então, essa primeira aula, a gente tem essa ideia geral do que acontece, mas na hora que vocês verem direitinho o esqueminha, eu acho que vai ficar ainda mais claro para vocês, tá? Alguma dúvida, queridos? Ou tá tranquilo? Tranquilinho? Tranquilo. Então, beleza. Bom, eu permaneço com o WhatsApp, né, em aberto. Se vocês tiverem qualquer dúvida, tá? Podem me acionar. Em relação à prova de vocês, o Gustavo, ele vai ter uma reunião conosco online, né? Hoje às 4 horas. E aí, provavelmente deve comunicar isso logo depois para os representantes de turma a respeito da data, tá? Mas pelo que de antemão eu já sei, vai ser mais ou menos daqui a 15 dias, tá? Mais ou menos. Né? Então, muito provavelmente a nossa prova vai ser realizada na semana do dia 18, né? Muito provavelmente vai ser realizada na semana do dia 18, tá? Para que vocês possam se organizar aí direitinho e tudo, né? Vocês já sabem que a matéria da nossa avaliação inicial vai, né? Tudo que a gente estudou até cumprimento de sentença de obrigação de entrega de coisas, certa, né? As últimas 2 aulas e a aula de hoje não caem na avaliação inicial, mas caem na avaliação suplementar e caem na avaliação final, tá? Nossa prova vai ser realizada com 3 questões, alternativa A e alternativa B, né? Como vocês também já estão acostumados a fazer prova comigo, vocês sabem como que é. Eu dou um caso concreto, né? E desse caso eu peço a análise do que é a explicação, né, da sua resposta de forma embasada. Como a prova vai ser, né, gente, feita de forma online, vocês ainda terão a vantagem de poder consultar o Vademecum e tudo, mas um alerta, tá? Às vezes a gente acha que a prova feita por meio, né, com consulta, tá? Ela vai ser uma prova que eu não preciso de estudar porque eu vou poder consultar na hora. Não façam isso, tá? Porque se você não sabe a matéria, você não sabe o que você vai consultar para poder responder a pergunta. Isso eu falo para vocês de uma prática que eu tenho. Quando eu fui fazer o AB, gente, né, na época que eu fui fazer o AB, você podia levar uma mala de livro. Você só não podia levar livro de prática, mas você podia levar todas as doutrinas que você achasse que seriam razoáveis para poder responder à prova, tá? Então eu literalmente fui com uma mala grande, né, de livro fazer a prova da OAB, tá? Isso me trouxe alguma vantagem? Me trouxe vantagem porque eu sabia qual que era, né? Eu identifiquei, eu já tinha estudado antes, eu identifiquei qual que era, né, o problema, a resposta das questões, e aí eu fui na doutrina só para poder embasar as minhas respostas. Mas eu não precisei de consultar a doutrina para poder, no caso, identificar a resposta das minhas perguntas. Então, eu já deixo aqui de dica para vocês. Não é porque vocês poderão fazer a prova, né, com consulta, obviamente vocês vão estar em casa sem consultar, né, que vocês vão deixar de estudar. Não façam isso, tá? Eu já alerto que isso é a pior coisa que vocês podem fazer. Por quê? Porque se vocês deixam, gente, para poder falar, não, na hora eu vejo, vocês não vão saber nem por onde vocês vão começar a consultar. E a prova, gente, vai ser realizada dentro do horário que vocês teriam aula comigo. Então, se a prova, por exemplo, né, se for, tá, gente? Se a prova, por exemplo, a prova de vocês for no dia 21 de maio, tá? Ela vai ser realizada 21 de maio, a gente tem aula a partir de 9h30, não é? Então, a gente vai ter, vocês farão a prova de 9h30 da manhã até as 11h10. Então, imagine, vocês têm 1h e 40 minutos de prova para poder, né, resolver ali as questões, que é bem razoável. Normalmente, todo mundo acaba a minha prova até com 40 minutos. Se vocês deixarem para poder consultar coisa para responder a minha pergunta, gente, na hora da prova, e vocês não tiverem estudado antes, vocês vão se embolar, tá? Vocês vão se embolar todos para poder fazer a prova. Então, não deixem para fazer isso. Eu sei que isso é tentador, a gente acha que na hora a gente vai conseguir fazer consulta. E eu não estou falando isso só na minha matéria, não. Eu só estou falando em todas as matérias.
Não achem que por vocês poderem consultar livro, consultarem, né, vadimeco, enfim, tá? Que vocês podem não estudar a matéria e deixar para poder resolver na hora. Não façam isso, gente. Né? Isso é a pior coisa que vocês podem fazer, tá? Estudem para que vocês saibam, né, identificar o que é que está sendo tratado na questão, para que se vocês quiserem fazer uma consulta, embasar, né, a resposta de vocês, vocês já vão direto no livro, no ponto em que está sendo tratado, e não tendo que buscar no livro a resposta, porque vocês não sabem nem por onde está passando a matéria, pelo amor de Deus, tá? Isso aí fica um toque para vocês em relação a todas as matérias, não só a minha. Né? Porque às vezes, não sei se vocês, imagino que vocês não tenham passado por essa experiência antes, então acho que é importante a gente ressaltar isso, tá? Na minha prova, por exemplo, da OAB, se eu não tivesse estudado e se eu não soubesse ali identificar no livro, né, a resposta para eu poder embasar, só para eu poder, se eu já não soubesse já a resposta e não fosse no livro só para eu poder embasar o que eu já sabia, eu não ia conseguir responder a resposta, a prova toda. Né? Claro que é uma prova muito maior, é uma prova diferente e tudo, mas é porque senão vocês acabam ficando desesperados, gente. Né? Então, a consulta ela não substitui o estudo. Né? O que eu sempre falo para vocês, igual quando a gente faz aqueles exercícios de aquelas viagens que vocês fizeram comigo em sala, referente a acórdão. Se você não leu o acórdão antes, você leu o acórdão na hora para você responder, é muito mais difícil. Tá? Então tomem cuidado com relação a isso, tá, queridos? Né? Para vocês fazerem uma prova tranquilos, tá bom? E aí transmitam isso aos colegas de vocês, né? A importância de não deixar, assim, para poder ver na hora da prova o que vai acontecer. Né? Ainda mais que as provas, né, em regra, serão questões de interpretação, e aí não vão ser questões que vão ser tiradas na internet, nem nada, então elas requerem um conhecimento da matéria, tá? Então, assim, não deixem para poder ver na hora da prova, eu vejo na hora da prova o que vai acontecer, não faz isso não, né? Não façam isso. Tá? No mais, gente, estou à disposição de vocês, como sempre, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me acionar no WhatsApp, estou à disposição de vocês. Na próxima aula, a gente já segue falando um pouquinho da execução em espécie, da obrigação de fazer, tá? Fungível e infungível. E aí, então, fico à disposição de vocês. Belezinha, gente? Então, um beijo enorme para vocês e até quinta-feira. Beijo, gente! Até mais.